Olá, boa noite, tudo bom? Sentindo o Jornal Nacional nessa coisa de boa noite. Bom, eu tô aqui para falar com vocês sobre como se tornar sobrenatural, a continuidade dos nossos estudos. E hoje a gente vai começar falando sobre os hormônios do estresse e como que a gente ativa isso, como que a gente fica sempre nessa situação, né? E com uma mente desordenada e por que que isso acontece, como que a gente vive de forma materialista, olhando para fora e você fala, ai Carla, lá vem você falando isso, materialista, espiritualista, parece que é tão pobre, né? Parece que é tão, sei lá, uma bobagem falar isso, parece que caiu na língua comum, que foi privado de significado, mas vocês vão entender já já que a questão materialista não é uma crítica que eu faço, não é algo que o autor também faça, como, aquele espiritualista, esse é materialista, não é isso. Tudo exige equilíbrio. A questão é que, qual é a sua realidade? A realidade, ela deveria ser onde a gente está na matriz, onde a gente está no eu sou, onde a gente está ali no observador, e que a gente consegue separar de fato aquilo que é importante, aquilo que é verdadeiro, e plasmar aqui para fora o que a gente quer atrair, o que a gente quer realizar. Se a gente ficar olhando só para fora, de fora para dentro e não de dentro para fora, a gente vai ver as coisas já concretizadas de forma material e vai esquecer, né? É como se a gente colocasse para dormir, de fato a gente coloca o eu sou, o programador da nossa vida. Então a gente fica vivendo a programação dos outros, aquela programação que fizeram para nós, né? E a programação que veio e a gente está participando disso. Bom, e falando sobre as programações que colocam para gente, então imagina, né? Só um exercício de imaginação como que a gente está estudando aqui. Só para fazer um adendo e mostrar alguma coisa para vocês que eu acho muito séria que está acontecendo, dentre todas que acontecem o tempo todo, mas é que algo me chamou a atenção esses dias. E não foi nada legal ver isso. E gostaria muito que vocês prestassem atenção. Quem está nesse canal, eu tenho certeza que vai ter um olhar para isso. Mas para e pensa que a gente sabe que aquilo que a gente está cultivando internamente, a gente está criando uma matriz para depois tomar lugar aqui na nossa realidade externa. E como a gente sempre está olhando para fora, a gente faz isso de forma inadvertida, a gente faz isso por acidente. Então, muitas coisas que a gente quer realizar, acaba não realizando ou até esquecendo o que queria, por causa da descoordenação que vocês vão ver daqui a pouco. E aí, imagina se tivesse alguns seres que sabem muito bem como manipular as nossas criações e querem que a gente pense de uma determinada forma, nos vendendo ideias que a gente compra achando que foram ideias nossas. Aí você fala, Carla, que loucura. Não é loucura. É pura e simplesmente um olhar atento que você tem para entender o que se passa, o que acontece. Se você pegar a coisa mais louca, as mídias, né, em geral, a televisão tradicional, se você pegar aqueles canais que a gente achava, né, quando eu era criança, eu falei, gente, mas tem alguma coisa errada nisso. Aliás, criança, acho que, sei lá, adolescente, não lembro que idade, mas que você tinha os canais de fora, que você tinha muitos canais. E eu achava curioso, porque a notícia, não importa onde ela era dada, você tinha até imagens semelhantes, as mesmas imagens ou a forma de dar notícia. Eu falei, opa, parecia show de Truman, de alguma coisa errada naquilo, né? Depois eu comecei a perceber, um pouco mais recente, que começaram a falar, eu vi os discursos nos filmes americanos, nos filmes de fora, e depois esse discurso foi chegando aqui, quando ele chamava as pessoas de fascistas, nazistas, e isso tudo a gente sabe da história, mas por que foi resgatado? Por que foi tirado o sentido, né? Ou preenchido de outra forma essas palavras, banalizado, para colocar uns contra os outros, né? Então, a gente vai vendo diversos padrões que vão acontecendo. E o mais recente, porque eu gosto de assistir filmes, só que eu acabo gostando mais dos antigos, e não que não havia programações, mas acho que era um pouquinho mais leve, um pouco mais sutil, né? O que parece. E aí, então, eu fico um tempo sem assistir, eu assisto
algumas coisas um pouco diferentes, e aí depois eu falo, deixa eu ver algum filme, deixa eu ver algum canal de streaming e faço uma assinatura por um mês ou qualquer coisa que o valha, para dar uma checada ali no que está acontecendo, para ser um pouco mais normal, para assistir algum filme de fato. E aí, o que eu percebi que me chocou muito é que um era um seriado, eu não gosto de seriado porque toma muito tempo, mas eu quis ver do que se tratava, porque os atores eram interessantes, e o outro era um filme, né? E aí, conversando com uma outra pessoa, me disse que percebeu a mesma coisa. E aí, quando você compara 3 filmes diferentes, falando sobre a mesma coisa, você vê um padrão que se quer normalizar. Então, eles estavam falando sobre, cheirar isso aqui, tá? Então, assim, não era uma atriz, eu não sei o nome dela, meu Deus, mas ela é muito simpática, muito fofa, gordinha, aquela pessoa assim que você vê os filmes, você dá risada, que parece que pega uns roteiros interessantes, legais, e era no seriado. E aí ela vê alguma coisa que chama a atenção dela, vê o cara brilhando, né? O cara levou um raio, mas parece que foi de uma nave extraterrestre. Acho que é o Idiota de Deus, uma coisa assim, enfim, é ridículo até o nome do filme, do seriado. E aí ela vai explicar para os colegas de trabalho que fulano estava brilhando. Eles ficam olhando para ela com uma cara, né, assim, tipo, puta, o que ela viu? Aí ela fala, vocês vão achar que eu tô drogada, mas não, eu só cheirei 3 vezes essa semana. Ou seja, normalizando. Daí no outro filme, no outro que não era um seriado, mas era um filme, então os caras estão assim, é um casal que recebe um amigo que se separou da mulher, e eles vão sair e querem apresentar alguma mulher pro cara, ele paquerar, enfim. E aí eles falam assim, dá um tiro aqui, dá um cheiro, né? Enfim, faz alguma coisa para que você vá mais leve, né? Para que você para de ser careta. Então eu fiquei muito triste com isso, mas muito triste mesmo, porque eu vi que era um padrão, que não era uma coisa aleatória. Conversando com essa pessoa também aconteceu. Então, olha isso, as gerações que vêm por aí, eles estão querendo normalizar como se fosse algo usual, assim como diversos outros padrões de comportamento, que eu não vou falar aqui para não ser taxada, né? Enfim, rechaçada que seja, mas é muito triste, gente, é muito triste, porque querem afastar você da tua essência, do teu eu sou. E só quando você está aqui, centrado, quando você vai para outras esferas, que você tem a possibilidade de refazer essa conexão. Ela nunca foi desfeita, mas ela, enfim, até que parece que sim, né? A gente não estaria aqui se a gente não tivesse com essa conexão, mas a gente esquece de tudo e fica cada vez mais centrado para fora. Quanto maior a confusão, melhor para o sistema, porque aí você não pensa com sua mente, seu coração, porque daí você não pega o mestre da sua vida, que tem que ser o eu sou, e não o ego referência. E aí seria o ego referência mais atrapalhado, vibrando em esferas de mais baixa vibração, onde tem esses seres que se alimentam das nossas energias. Então a droga vai fazer isso com você. Eu sei que quem está aqui não vai fazer uso disso, né? E se fizer, vai pensar 2 vezes, né, se acha interessante ou não, mas o mais triste é porque tem essas gerações novas que estão chegando por aí e a gente sabe o quanto essas substâncias estragam com a vida da pessoa, com a vida das famílias e da sociedade em geral. Então isso é muito triste, fiquem de olho, isso é um padrão, é para fazer um alerta, porque a gente tem que retomar o poder da nossa vida nas nossas mãos e não entregar de bandeja, né? Aquilo que parece, a gente não pode confundir a liberdade com a libertinagem, né? Porque nem tudo que é lícito, que aliás não é lícito no caso, né? Mas nem tudo nos convém, né? Então, qual é o limite dessa liberdade? A disciplina, a atenção, ela significa muito. E aí a gente não pode nem fazer o canal para as crianças, né? Tem que fazer para os adultos, porque se você coloca para a criança lá, sei lá, você tem um monte de coisa e nem é monetizado o meu canal, eu queria até fazer umas coisas diferentes, mas não consigo. Faço por amor mesmo, né? Pelo menos esse canal. Porque o outro até, continuidade, quero oferecer alguma coisa bem legal por amor também, mas que seja fruto de um trabalho diferente. Mas vamos lá. Eu vou lendo para vocês, como eu sempre faço, o que eu grifei aqui, né, o que eu coloquei, e aí a gente vai conversando. Bom, quando você coloca toda a sua atenção e energia no mundo externo e continua reagindo às mesmas condições da mesma maneira, em um estado de estresse crônico, o que deixa o cérebro em estado de excitação constante, o seu mundo interno se desequilibra
E o cérebro começa a trabalhar de maneira ineficiente. Então você se torna menos efetivo em criar qualquer coisa. Em outras palavras, você se torna vítima da sua vida em vez de criador da sua vida. Então, aqui o que você está fazendo? Você está com a atenção toda voltada para as coisas externas, para o mundo externo. Então você está sempre reagindo, você não está co-criando a tua realidade, né? Então foi isso que a gente acabou de falar. E logicamente que se você usa certas coisas, quando você abrir os canais, você vai ficar ligado com as esferas mais densas ainda do que a nossa já é. Ou até você vai ter um contato aberto com isso que está mandando aqui no meio cada vez mais presente. Então, atenção, cuidado com o pessoal mais novo que vem por aí, porque eles assistem esses filmes, acham que tudo é normal e é uma grande tristeza quando isso acontece, né? Então, fica de olho. O coquetel químico de adrenalina, cortisol e hormônios semelhantes. Então, aqui, ó, o estresse é exatamente isso, né? Então, trata-se de uma resposta natural e saudável, porque na antiguidade, o coquetel químico de adrenalina, cortisol e hormônios semelhantes eram liberados quando enfrentávamos algum perigo no mundo externo. Bom, então aqui a gente está falando sobre o que acontece com o nosso corpo numa situação de estresse, certo? Quando você vê um predador, por exemplo, que você tem que fugir, quando você pensa lá atrás, né? Porque hoje os predadores são diferentes, né? Os predadores são os seres humanos, não são... e não que isso não existisse desde sempre. Mas a gente está falando aqui de sociedades mais primitivas. Quando estamos em modo de sobrevivência, nos tornamos automaticamente materialistas. Então, é disso que eu estava falando, vocês vão prestar atenção aqui. Ó. Definimos a realidade com os nossos sentidos, pelo que podemos ver, ouvir, cheirar, tocar e saborear. Também estreitamos o foco e colocamos toda a nossa atenção na matéria, em nosso corpo, existindo em um espaço e tempo específicos. Os hormônios do estresse nos fazem colocar toda a atenção no mundo externo, porque é lá que está o perigo. Então, galera, uma coisa interessante aqui é o seguinte, para quem é desavisado, aliás, porque não pesquisou essas coisas antes, porque não fez meditação, mas está tudo bem, porque tem diversos campos de conhecimento, né? É o que interessa para um, às vezes vai interessar para o outro mais tarde, ou vai se ampliar mais tarde e vice-versa. Então, cada um vai lá e foca a sua atenção em alguma coisa para aprender aquele determinado tema, determinado assunto. Aqui, o interessante que eu estava falando sobre o materialismo e como a gente está tão acostumado a entender a realidade como tudo que nos é externo, então parece que fica um ponto de interrogação, porque esse é o nosso paradigma de realidade. Nosso paradigma de realidade são as coisas prontas, acabadas e sólidas. Mas como que fica quando a gente aprende que nada nesse mundo é sólido, senão é a nossa percepção que assim constata, mas se tudo é feito de átomo e não existe nenhuma parte do átomo que é sólida, então a gente entende que são só forças de campos eletromagnéticos em choque uns com os outros, né, em densidades diferentes, mas muito mais denso do que aquilo que a gente não percebe, numa velocidade mais baixa, e a gente tem a sensação, então, de que as coisas são materiais, mas a gente está sempre olhando para fora. Se você começar a olhar para a matriz internamente, começar depois a ter sincronicidade das sementes que você planta, então você vai começar a entender que a realidade é um pouco diferente do paradigma que a gente sustenta há tanto tempo. Vamos lá. A mesma química permanece ligada automaticamente, porque a ameaça externa parece nunca ir embora. A verdade é que muitos passam a maior parte do tempo nesse estado de excitação aumentada e ele se torna crônico. Então, o que é esse estado de excitação aumentada? Olha só. Depois de um único telefonema ou e-mail do chefe ou de um membro da família que provoca uma forte reação emocional de raiva, frustração, medo, ansiedade, tristeza, culpa, sofrimento ou vergonha, ligamos o sistema nervoso primitivo de luta ou fuga, o que nos faz reagir como se fôssemos perseguidos por um predador. Então, assim, a gente está sempre nesse modo. Aí você fala, mas eu não tô, que bom! Né? A gente vai aprendendo, vai se controlando, muitas vezes não tá. Mas diversas situações que a gente acostuma a ter essa não adaptação, mas esse costume de ficar nessa excitação, né? Nessa excitação dos sentidos, dos hormônios, enfim, olhando sempre para fora.
a reação, olha só, a resposta do estresse crônico não é adaptativa, é desadaptativa, né? Então, quando nós vivemos nesse modo de sobrevivência, os hormônios do estresse, como adrenalina e cortisol, continuam circulando pelo corpo, né? Ficamos em alerta em vez de voltar ao equilíbrio. E isso vai causando muitas doenças, gente, porque é acumulativo, né? O que faz de mal pra gente essa dosagem excessiva. Tudo quando está no equilíbrio é correto e adequado. Então, se a gente simplesmente usasse essas situações em momentos específicos de ter essa descarga, porque a gente olha para fora e assim se estimula, se excita, é uma coisa que não é problemática, mas benéfica, porque é liberado para a situação que se propõe, para aquilo que a gente necessita. Mas se a gente parar para pensar que a gente sempre acha que tem que estar como se fosse um carro acelerando sem parar, acelerando, então você está estragando, né, diversas peças ali do carro, você está dando uma sobrecarga, né, excessiva e desnecessária, e esse carro vai durar menos e vai ter muito menos problemas. Assim é o nosso corpo físico, biológico também, quando ele está nessa situação, e faz com que a gente não tenha capacidade de olhar para dentro. Vamos lá. Quando seu cérebro está excitado, você vive um modo de sobrevivência, deslocando a atenção para o trabalho, as notícias, os amigos, e-mails, Facebook, Twitter. Você ativa cada uma dessas redes neurológicas muito rapidamente. Então, aqui, ó. Quando você treina o seu cérebro para funcionar em um padrão desordenado, incoerente, que o faz trabalhar de forma muito ineficiente, como uma tempestade de raios nas nuvens, diferentes redes neurais entram em ação fora de ordem. O seu cérebro funciona de fora da sincronia. Aí você fala, cara, mas tem outra forma de viver? Porque a grande realidade é que você deixa uma agenda ali perto de você está fazendo o seu trabalho, e aí você começa a pensar em outras coisas, você olha para a agenda, você faz as suas atividades do dia, e você está sempre fazendo como um macaco, pulando de galho em galho. Então é assim que a gente vai atingindo, vai ligando diversas redes neurais, e tudo isso de forma desordenada, né? E seu cérebro fica incoerente, você fica incoerente. E aí o seu cérebro não funciona de forma ótima, você também não funciona de forma ótima. Então vamos ver. Para cada pessoa, coisa ou lugar do mundo externo que você experimenta em sua vida, e é algo conhecido, você tem uma emoção conectada. Porque emoções, energia e movimento são os resíduos químicos da experiência. Se na maior parte do tempo você vive com os hormônios viciantes do estresse, pode usar seu chefe para reafirmar sua dependência de julgamento. Pode usar seus colegas de trabalho para reafirmar o vício em sofrimento. Então, assim, imagina que a gente vai desenvolver um padrão. Tudo aquilo que você repete diversas vezes é como se criasse raízes dentro de você. Vira um padrão porque vira automático. Então, pare e pensa que aqueles padrões, aquelas emoções ou forma de pensar sempre se repete. Então, se eu tenho o vício naqueles hormônios que são secretados pelas emoções que eu tenho de forma continuada, pelos pensamentos, que daí você não sabe o que veio primeiro, se foi Tostines, que está sempre fresquinho, né? Como é que é? O que vende mais? Tostine vende mais porque está sempre fresquinho, está sempre fresquinho porque vende mais. É ridículo, né? Mas assim, a propaganda foi tão bem feita que as pessoas mais novas como eu, né, vão lembrar disso e vão entender. Então, o que vem antes é o pensamento que puxa a ideia, ou é a ideia, o pensamento que puxa aquela emoção, ou aquela emoção que puxa aquele pensamento. Tanto faz, pode ser um como pode ser outro, né? Mas aí ele vai fazendo tipo uma coisa de ir selecionando, porque está naquela rede neural, vai puxando pensamentos correlatos e emoções correlatas, né? Então é isso que acontece. E aí o que acontece é que se você está naquelas emoções que você costuma sempre pegar aqueles pensamentos para ter aquele tipo de emoção em determinada hora, em determinado acontecimento, você vai querer continuar, porque você está com um vício, olha que coisa louca, naqueles hormônios, naquela bioquímica, naquela química toda, né, que é secretada no teu organismo. E são esses hormônios de estresse que dão uma adrenalina, né, quando você toma café, alguma coisa assim. Aí você tem, como é que você faz para manter? Então você vai olhar para a sua vida
com as lentes de ideia, com o ideário que combine com aquelas emoções que você tem. Isso não é louco? Porque, por exemplo, sabe aquele dia que você está assim, nossa, tô com raiva de Deus e o mundo, vou chutar o cachorro, chutar o macaco, quer dizer, macaco não sei quem tem para chutar. E eu jamais chutaria meu cachorro, que eu amo meus bichinhos. Mas assim, imagina aquela pessoa que está de mal com o mundo, querendo bater em todo mundo. Daí no dia seguinte aconteceu alguma coisa, ela está apaixonada, feliz da vida e ela está feliz. Mas o usual dela é estar sempre naquele clima ruim, naquela coisa tensa, naquela coisa de mal com a vida, brigando com a sombra e coisa e tal. Então, quando ela vê certas pessoas que ela vai tentar culpar, tentar ver o pior lado, ela não vai tentar olhar com olhos melhores, né, de aceitação, mesmo que ela discorde de certas atitudes, mas ela não vai fazer uma tempestade em copo d'água. Então perceba como esse mundo nosso que a gente está cultivando, esses padrões de pensamentos e emoções vão fazer como a gente reaja ao mundo e como, dependendo daquilo que eu cultivo, eu vou ter uma vida e por causa das reações que eu tenho, dependendo, eu vou ter outras, né? E cada passo que você dá, na estrada que você trilha, é um caminho que você vai descortinando e você vai seguindo, e resultados diferentes você vai ter disso, né? Que mais? Isso significa que não há energia disponível para criar um novo emprego, um novo relacionamento, uma nova situação financeira, uma nova vida, ou até um corpo curado. Então, o que ele está falando aqui? Quando você tem ideias desordenadas, que uma puxa a outra, quando você tem padrões negativos e ideias desordenadas, não te sobra o que é necessário, a energia necessária, porque assim, diz que as emoções são energia em movimento. Se você está repartindo, né, a sua atenção para diversas ideias com emoções diferentes, então toda aquela energia vital sua, né, ela vai se dividir e ela vai estar ocupada e vai ser dispensada sem motivo suficiente, mas porque assim costuma acontecer. Então, como que você vai criar outras coisas? Agora, se você está muito tranquilo, tranquila, e você está no observador a maior parte do tempo, que você vê as coisas, mas não se envolve tanto, e não fica puxando tanta atenção fora daquilo que você está fazendo, mas você faz cada coisa de uma vez, põe a sua atenção naquilo que você precisa realizar, então, você não fica se excitando com medo, com tristeza, qualquer coisa que o valha, mas você tem uma atenção mais concentrada para aquilo que você faz. Depois que você parou de fazer, você dá um tempo e fica um pouco no silêncio. Imagina que maravilha, né? Então, uma mente treinada, disciplinada, ela não desgasta a energia vital à toa, ela não joga fora a matéria-prima necessária para criar outras coisas, porque para criar é necessário que haja emoção, ideia ordenada, foco e emoção, né? Então é assim que você cria as coisas que você deseja. Que mais que a gente tem aqui que é interessante? Vamos ver. Duas pessoas com as mesmas emoções e a mesma energia, compartilhando os mesmos pensamentos e informações ligados uma à outra. Então, aqui compartilhamento de energia e informação. Dois átomos ligados para formar uma molécula, né? Então, aqui a gente está falando sobre o entrelaçamento quântico, né? Que ele vai falar, ele dá alguns exemplos e ele vai explicar certas coisas aqui. É a energia que os mantém ligados, né? Então, seja tanto para o átomo, os átomos, né, que estão ligados, quanto as pessoas. Aí ele fala assim, do lado direito do diagrama, você vê duas pessoas dividindo uma experiência de ressentimento, também ligadas por um campo invisível de energia que as mantém conectadas. Na verdade, elas dividem a mesma energia e também a mesma informação. Então, gente, olha, para e pensa, a gente está indo contra o paradigma. Por que tudo isso está sendo muito lento? Porque a gente está indo contra aquelas ideias pré-estabelecidas. E para desfazer isso, é interessante que a gente pare e converse sobre cada coisa que a gente diz. Para e pensa, então, que tudo tem um campo eletromagnético, né? Então, quando a gente pensa em ser humano, para ter esse campo eletromagnético, você pensa na eletricidade que é formada pelos pensamentos, né? Pelas redes neurais, quando colocam em movimento, e você pensa o coração batendo, e esse ritmo todo forma o magnetismo. Então, seria eletromagnetismo. Não é assim para as outras coisas, mas você tem um campo eletromagnético para tudo, né? E aí, o que acontece? Vamos pensar em dois seres humanos. A gente acha que a gente só se comunica pelo vocabulário, pelas palavras que a gente diz, ou até por posturas corporais, um jeito de olhar,
algo que a gente não fala, o jeito de se mover, um olhar, né? Isso também é uma linguagem ainda que não verbal. Mas não é só isso, vai muito além disso. A gente se comunica por telepatia, a gente se comunica com as pessoas porque o campo eletromagnético, ele tanto envia quanto recebe mensagens e sentimentos, emoções são carregadas, né? Então a gente atrai ou repele. E duas forças muito fortes que faz com que a gente consiga ligar essa corrente, tanto do ódio quanto do amor. Agora, do ódio a gente sabe que é algo nefasto, né? Porque quando você odeia e deseja coisas ruins para o outro, você vai atrair inevitavelmente para você, porque está no teu campo eletromagnético. Olha que loucura, né? Então, é uma burrice por falta de conhecimento, é um desconhecimento. Aquilo que causa desconforto no outro, que você está emitindo, vai também causar desconforto para você. Então, não me parece muito inteligente, né? Não que a gente não tenha emoções, que às vezes a gente não se pegue nesses círculos viciosos de incompreensão, pela falta de educação mesmo que a gente tem, né? Mas, então a gente tem que observar muito bem isso, para não cair, né, no desaviso. E graças a Deus o amor também é verdadeiro, né? Não é só a questão do ódio, mas quando a gente quer bem as outras pessoas, a gente emana esse sentimento bom, essa emoção boa, e os outros podem captar. Então, não pense que você consegue enganar todas as pessoas por muito tempo, porque não vai conseguir. Porque seja pelo amor, seja pela dor, né? Seja pela raiva, seja pela coisa boa, a gente vai estar sempre vibrando e mandando emoções, mandando intenções e recebendo de volta. Então, tem aquelas pessoas que a gente chega perto e se sente muito bem, tem os outros que a gente se sente mal, né? Ou até de pensar na pessoa a gente se sente mal. Então, a gente tem que ver por que isso acontece. Pode ser também que a gente esteja constantemente emanando algo ruim para essa pessoa, e aí quando a gente vê essa pessoa, pensa nela, se sente mal pela energia que criou, pensando nessa pessoa. Também isso existe. Então atenção para saber de onde isso vem. E existem também correntes que se fazem dos enganadores, né? Dos planos astrais densos e pesados, que querem colocar uns contra os outros. Então, conhecimento é tudo de bom, né? Tem várias variáveis e aí é complicado definir, mas para que a gente conheça o que está fora, a gente tem que conhecer primeiro o que está dentro. Se observar o que a gente sente, o que nos rodeia, e quanto mais conhecimento a gente tiver do nosso plano interno, a gente vai ter do que está fora também. O que mais aqui, ó? Separar os dois átomos requer energia. Se sua atenção e energia estão ligados às mesmas pessoas, lugares e coisas no mundo externo físico, você pode entender que também será preciso energia e esforço para romper tais ligações quando você estiver em meditação. Isso induz a pergunta: quanto da sua energia criativa está presa à culpa, ódio, ressentimento, carência ou medo? A verdade é que você poderia estar usando toda essa energia para criar um novo destino. Para fazer isso, você vai ter que ir além de todas as coisas no seu mundo externo, retirando a atenção delas. Por isso, usamos meditação como modelo para mudar o estado interno. Então, uma coisa bem interessante aqui, eu já vou acabando, porque senão vai ficar muito extenso esse vídeo, é o seguinte, vou colocar aqui o lápis na página, né, deixando certo, que a gente tem que ver muito bem como que a gente cultiva esse silêncio e como que a gente observa, porque também quando você para calar um pouquinho aquele mundo desenfreado de informação que chega, são as ideias, pensamentos, emoções que a gente está alimentando. E às vezes a gente não tem essa ciência toda do que a gente está alimentando de fato, né? Quando você para e faz esse esforço para ficar no observador, você começa a entender quais são os fantasmas da sua própria criação, né? Isso é conhecimento, isso é destreza, isso é poder. Porque o maior e mais verdadeiro poder é aquele que começa de dentro para fora, né? O único poder de fato que a gente tem é sobre nós mesmos. Os outros poderes que a gente pode exercer no mundo são ilusórios, são passageiros, desgastantes. Então, é bom que a gente não queira isso. É bom que a gente queira entender, exercer o controle sobre as nossas emoções e co-criar, né, um destino melhor para a gente, para quem nos cerca,
Porque aí, quando eu tenho verdade aqui dentro de mim, eu posso comunicar essa verdade sem palavras para quem está próximo, ou mesmo quem está distante, mas que se liga, né, de alguma forma, àquela vibração que eu estou emanando. E aí o mundo fica mais fácil, o mundo fica fluido, e cada um que está procurando de fato exercer o seu papel no mundo vai captar isso e entrar nessa mesma vibração, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, foi um pouquinho mais do livro Como Se Tornar Sobrenatural, e na terça-feira que vem, se Deus quiser, a gente está de volta. Um beijo para você, a gente se fala, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, fui!